Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025. Bom, a revista Veja, trouxe que o escritório do advogado Vanderlei, nessa operação da FAMES, que resultou no afastamento dele, recebeu 20 milhões em ação milionária contra a gestão do agora governador afastado. Olha só, o jornalista Robson Boninho, colunista da revista Veja, contou com o advogado Alberto dos Santos Moreira, que defende o governador Vanderlei Barbosa aqui na Operação FAMES, que resultou no afastamento dele, atuou numa ação milionária contra a gestão do Vanderlei. Em dezembro de 2023, o advogado atuou como defensor de uma entidade, a ProSaúde, né, contra o governo do Tocantins. E aí foi feito um acordo, e pelo acordo o governo Vanderlei se comprometeu a pagar 85,9 milhões para encerrar a disputa judicial. Era uma dívida que a ProSaúde tinha para receber do Estado. Essa dívida era de 31,3 milhões de reais, mas o acordo foi fechado em 85,9 milhões de reais. Segundo o documento assinado pelo governo e a empresa, esse valor representa o crédito atualizado apurado pela Coordenadoria da Contabilidade da Procuradoria-Geral do Estado. Esse acordo foi assinado, inclusive, também pelo então Procurador-Geral do Estado, Clédson de Moura Lima. E essa continha maravilhosa de 85 milhões foi dividida em suaves 24 prestações a partir de janeiro de 2024. E por esse trabalho aí, o escritório de advocacia do doutor Alberto dos Santos Moreira recebeu a bagatela de mais de 20 milhões de reais. É uma beleza, né? Vamos lá. Inclusive, agora aqui, o Fachin, falando na ação aí do afastamento, o ministro Edson Fachin, ele não reconheceu o recurso do Vanderlei por não constar dos autos o acórdão atacado, né? Ou seja, o ministro falou que avaliou como uma instrução deficitária, inviabiliza a análise. Houve um comentário durante o dia que teria sido uma estratégia de defesa do Vanderlei para que não houvesse uma decisão monocrática e que fosse para o colegiado, para a turma, né? E realmente agora vai para a turma. Agora, eu conversei com advogados experientes e eles avaliam que, na verdade, foi um erro da defesa, né? Diz que a defesa errou, diz que não foi bem estratégia, não, foi erro mesmo. Mas agora vai ser julgado pela... Mas o ministro Fachin continua relator, na turma tem Gilmar Mendes, Dias Toffoli, e tem os dois indicados do Bolsonaro, o Cássio Cunca e o terrivelmente evangélico. Mas só atrasou, digamos, mas a expectativa é a mesma, de pau, não vai ser. Enfim, vamos ver, vai, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né, companheiro? Inclusive na defesa... A defesa enviou uma nota dizendo que tem convicção do retorno de Vanderlei ao governo e prometeu recorrer a decisões desfavoráveis. Eles disseram que ontem mesmo, nessa quarta-feira, ingressaria com um recurso aí sobre essa manifestação do ministro Fachin, beleza? Bom, houve uma discussão acalorada na Câmara de Palmas ontem em cima dessa questão do afastamento do governador Vanderlei Barbosa. O Amasta disse que a chance de Vanderlei voltar é de 0% e o vereador Zé Branquim reagiu e afirmou que o colega tem que falar da corrupção da gestão dele, Amasta, antes de falar do Vanderlei, né? E que foi o seguinte, que primeiro o Amasta disse que protocolou o ofício na quarta-feira ao presidente da Assembleia, Amélio Cares, cobrando uma resposta para aquele pedido de impeachment que ele protocolou no dia da operação. Já no dia da operação do afastamento do Vanderlei, no dia 3, o Amasta protocolou um pedido de impeachment, né? E aí ele protocolou agora outro ofício para o presidente da Assembleia cobrando uma resposta. E ele disse que a chance do Vanderlei voltar é 0, nem 1%. E aí ele elogiou o ministro Fachin, etc, né? E elogiou, e ele lembrou do caso do Carles, que o Fachin, que o Mauro Campbell veio, afastou o Carles e falou para o Vanderlei fazer diferente, aconteceu tudo agora de novo, e ele disse que espera que o Laurês faça diferente. Aí o vereador Branquim
Zé Branquinho, ele pediu uma parte e disse que a Massa está parecendo a Mãe Diná. E ele lembra que a Massa previu que o Eduardo não voltava mais e o Eduardo voltou. Claro, são casos muito diferentes, não tem nenhuma comparação com o outro, mas de toda forma ele fez essa observação. Aí Zé Branquinho ainda disse que quando a Massa abordou a corrupção, esqueceu de falar da própria gestão, como prefeito, e se referiu ao suposto desvio de recursos do Preve Palmas. E o Amassa chegou a ficar indignado, disse que vai levar o Zé Branquinho para a comissão de ética da Câmara, porque por falso testemunho, diz que tem que lavar a boca antes de falar dele, diz que o Zé Branquinho, no afastamento do Eduardo, ficou ligando para os vereadores, para os colegas, para patrocinar o impeachment do Eduardo, chegou a falar isso, né? E diz que é um homem de palavra, um homem sério, que nunca fez nada contra. Ele falou, o nosso prefeito Eduardo, é ele que está na oposição, Eduardo agora, e etc e tal. E o Zé Branquinho depois retomou a palavra, disse que se tem alguém que tem que lavar a boca para falar o nome, é o Amassa, antes de falar o nome dele, Zé Branquinho, que tem o CPF dele limpo, etc, etc, etc. Negou que tenha pedido impeachment, defendido o impeachment do Eduardo Siqueira e reafirmou aí que desses desvios, as brigas de Câmara de sempre, né? Nós temos outro fato importante aqui, que está virando novela, né? Aconteceu, para resumir, na segunda-feira teve uma reunião, estava lá Dorinha, Gomes e Gaguinho, o presidente da TM Big Joe e o presidente do consórcio lá dos municípios do Vale do Araguaia, o prefeito Marquinhos de Araguacema. O que aconteceu? O Gaguinho disse, para mim, que foi definido dessa reunião, inclusive com o apoio dos dois prefeitos que depois emitiram nota, não negaram, mas desconversaram. Falaram, a gente estava lá em Brasília com o negócio da CNM, blá, 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 mas é fato que estava na reunião sim. E o Gaguinho falou que os dois, inclusive, incentivaram o Gomes a apoiar o Gaguinho e a Dorinha. E o Gomes saiu da reunião, segundo o Gaguinho, tudo fechado, acertado, que o Gomes vai apoiar a Dorinha e o Gaguinho para senador. E aí definiu inclusive a data, dia 19 de setembro agora, para fazer um evento com os prefeitos, amigos deles e anunciarem essa aliança. E no dia 22 iriam para Araguaína, tem um tour de grande de inaugurações na Araguaína, com obras do Gomes e com dinheiro do Gomes, recursos do Gomes de emenda, e seria a van premier desse trio. O que aconteceu? Aí vieram os prefeitos, deram aquela nota, não negaram, mas desconversaram, o Gaguinho veio e reafirmou, não, os prefeitos estavam lá sim e tal. E o Gomes agora deu uma entrevista para um site negando, disse, não, olha, não tem nada, é muita especulação, ó, esse era um ano de muita conversa, articulação, não há definição fechada sobre alianças majoritárias, mas é inegável que tanto Dorinha quanto o Gaguinho são colegas de grande valor, blá, 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 blá. O Gaguinho não gostou. E o Gaguinho falou para mim que a Dorinha não gostou. Porque saiu da reunião prego batido, ponta virada. E aí o Gomes desconversou agora. Não é bem assim, vamos lá. Há quem diga que ele estaria apostando nessa hora numa possibilidade de volta do Vanderlei. E aí mudaria todo o cenário. Eu não sei o que é. O fato é que o Gaguinho ligou para mim e reafirmou. Houve a reunião. Saiu de lá batido o martelo mesmo. Gomes, aliado na chapa majoritária com Gaguinho e com Dorinha. Essa situação está ficando muito ruim para o Gomes. Porque aí vai ficar uma situação difícil, né? Porque imagina que o Vanderlei não volte mesmo. É muito difícil ele voltar. Eu não sei que está sendo de articulação de bastidor, mas juridicamente é muito difícil. E aí, como que vai fazer? O Laurez, vai fechar com o Laurez? Eu não vejo muita esperança nessa situação lá com o Laurez. E aí, vai sobrar a Dorinha de candidata mais competitiva. E agora, nessa situação, com a Dorinha contrariada, o Gaguinho já começa muito mal essa história. Muito mal. E assim, ninguém é obrigado a fazer compromisso, mas quando faz, tem que assumir. Ou vem a público, então, fala assim, ó, pode me ligar, senador, estou aqui à disposição, viu? Ó, não quero saber de Dorinha, não quero saber de Gaguinho e etc e tal. Beleza, eu vou publicar, não estou aqui defendendo que tem que ser isso, eu só estou fazendo meu papel de divulgar. Eu vivo de notícia. A pessoa me liga e me passa a notícia, e eu vou publicar.
Amigo, notícia à parte. Eu sempre fui assim, e sempre serei. Então, assim, chegou a se falar, mas o Kleber tem meu telefone e não ligou. Eu falei assim, eu não ligo, o Gaguinho me ligou, confirmou, confio no Gaguinho, faz mais de 20 anos, como eu confio no Gomes, que o Gomes fala pra mim, eu confio. Que o Gaguinho fala pra mim, eu confio. O Gaguinho nunca furou comigo. Então, assim, eu acho que tá muito estranho, muito mal contada essa posição do Gomes nessa história aqui. Muito mal contado. Isso ficou esquisito. Muito esquisito, verdade seja dito, tá bom? O governador Laurey suspendeu o contrato aéreo de 20 milhões de reais do táxi aéreo, táxi aéreo mesmo, táxi pra cima e pra baixo, pensa alegria. E não é, eu vou falar uma coisa, essa questão eu acho absurdo mesmo, o governador de exercício está certo mesmo, agora não é problema só do governo Vanderlei não. Isso aí vem lá de trás. Eu acompanho essa discussão desde o governo Marcelo Miranda. O primeiro governo Marcelo Miranda já tinha essa discussão, passou pelo Gaguinho, e voltou Siqueira, e foi Sandoval, e voltou Marcelo, e Carlesse, a mesma coisa. E renova, e contrato. O problema maior, assim, além de ser um valor absurdo, né? Um absurdo, realmente, daria para fazer muitas coisas com isso aqui. Agora, o maior problema, gente, é o uso dessas aeronaves. Isso está errado. Não é só no Tocantins, não. Isso é coisa do Brasil, tudo bem. Mas está errado. Olha, o avião do Estado é usado como Uber por essa gente. Sabe? Olha, vai ter uma cavalgada, pega o avião. Quanto custa você pegar um avião desse? Avião caro. Não é teco-teco, não. É jatinho executivo da melhor qualidade. Você levantar voo aqui, descer lá no bico do papagaio para participar de uma cavalgada. Eu acho isso um desrespeito com o contribuinte. O que tem que ser, além de ser um contrato absurdamente caro, o uso é imoral. Pode ser legal, não estou falando não, legal, mas é imoral. Eu acho que o contribuinte não tem que pagar a viagem de governador e amiguinhos para participar de cavalgada. Isso não é agenda oficial, não. Isso é agenda pessoal para promoção política. E não estou falando do Laurez, do Vanderlei, estou falando de todos. Deles também, de todos. Não tem que pegar avião para participar de cavalgada, gente. Olha, isso aí, é importante o governador. Ué, o prefeito paga do bolso dele, então, a ida do governador. Por que o contribuinte que tem que pagar a ida do governador? Eu acho o seguinte, tem uma crise lá no Bico do Papagaio, a queda da ponte, precisa reunir os prefeitos. Ok, agenda oficial. Aí sim pega o avião o governador, os secretários envolvidos na área e vão lá participar da reunião. Aí é agenda oficial. Cavalgada não é agenda oficial, é festança às custas do contribuinte. E verdade seja dita, no governo Vanderlei é um absurdo. Os aviões caríssimos eram realmente Uber, era para cima e para baixo, assim, de noite. É algo desmedido. Tem história de, foi pro cantão, esqueceu um chocolate e vem aqui buscar. Tem história por aí. Não estou dizendo que é verdade, mas que tem história, tem de gente boa que fala isso aí. Então, gente, eu acho que o problema do avião não é somente o contrato, é principalmente o uso. E outra coisa, deputado, amiguinho de governador, tem que pagar. Ué, se o governador está indo lá para tal lugar e o amiguinho, o deputado está aí, ele tem que pagar a viagem dele. Claro que não é uma empresa aérea, não vai pagar uma viagem de voo comercial, mas do custo operacional. Quantos assentos tem nesse avião? Tem 8. Divide o custo operacional por 8. Então foi um deputado e 2 amiguinhos do governador. Vão ter que pagar, tira um boleto, vão ter que pagar esse custo operacional para o contribuinte. Não somos táxi aéreo, não tem que ficar. Tem que regulamentar o uso, é uma vergonha, uma indecência, uma imoralidade, como se usa aviões oficiais, não, de empresas privadas contratadas pelo Estado, tá bom?
Espero que tenham gostado e nós voltamos nessa sexta-feira para encerrar essa semana. Abraço a todos e até a próxima.